Uma notícia bem complicada que está na capa da Folha de São Paulo de hoje. Uma reportagem aqui feita por 2 jornalistas que a gente vai poder acompanhar. Mais uma notícia ruim envolvendo a CPI da Covid. Vamos falar um pouquinho. A PGR travou o acesso da Polícia Federal a dados da CPI da Covid em investigação sobre Bolsonaro. Mais uma tentativa vergonhosa de blindagem para a gente acompanhar. Luiz Giglione mandou aí, cara, me espanta muito alguém ficar com esse tipo de coisa na internet e não sair punido por isso. Cadê você, Xandão? Pois é, cadê você? Ajudem com o superchat, gente. Vamos fazendo aí a nossa live, 60 pessoas aqui nos assistindo. Vamos chegar em 100 pessoas. Curtam o vídeo que é de graça. A curtida é de graça, o superchat é uma forma de vocês financiarem o nosso trabalho. R$5 ajudam pra caramba. A PGR travou essa investigação. A solicitação foi feita em agosto e reiterada no início de outubro. A Procuradoria diz que não pode fornecer as informações. Reportagem do Fábio Serapião e Marcelo Rocha. O Fábio Serapião já fez boas reportagens na Carta Capital. Depois ele foi até para o Antagonista sobre a crise da Sabesp, gente. O blog do Serapião acompanhou bastante a apuração da CPI da Sabesp. Outro repórter que acompanhou isso na época fui eu. E tem um documentário muito bom no YouTube para vocês verem sobre isso. A PGR, Procuradoria-Geral da República, trava praticamente 3 meses o acesso da Polícia Federal a dados da CPI da Covid nos autos de uma investigação que tem o presidente Jair Bolsonaro como um dos alvos. Os responsáveis pela apuração já pediram compartilhamento do material por 2 vezes. A solicitação foi feita em 19 de agosto, reiterada em 4 de outubro. O caso tramita na PGR sob a responsabilidade da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo. A Folha de São Paulo, a Procuradoria afirmou que, por se tratar de diligência no curso de uma investigação, não seria possível fornecer informações a respeito. Disse ainda que há uma manifestação pelo arquivamento dos autos enviada ao STF no início do mês. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Olha aí a Lindora, que é a mulher forte do Augusto Aras. Em novembro do ano passado, de posse do relatório final da CPI da Covid, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou 10 procedimentos ao Supremo para aprofundar as conclusões da comissão relacionadas a autoridades com prerrogativa de foro. Entre as propostas de indiciamento incluídas no documento, os senadores atribuíram a Bolsonaro o delito de incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal. O relatório sugeriu que o presidente teria cometido uma prática criminosa ao estimular a população a se aglomerar, a não usar máscara e a não se vacinar. Para o relator da CPI, Renan Calheiros, Bolsonaro incentivou que pessoas desobedecessem às regras editadas pelo poder público para inibir a propagação de doença contagiosa. A comissão sugeriu enquadrar outros políticos sobre a mesma acusação, incluindo o senador Flávio Bolsonaro do PL, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros do PP, e os deputados Eduardo Bolsonaro do PL, Bia Kicis do PL e Carla Zambelli Salgado do PL também. Não sabia que ela se chamava Salgado, Carla Zambelli Salgado. Bom dia, historiador! Seja bem-vindo, queridíssimo. De acordo com as conclusões da CPI, de forma mal intencionada e visando interesses próprios e escusos, o grupo provocou grande confusão na população, levando as pessoas a adotarem comportamentos inadequados para o combate à pandemia da Covid-19. Em maio, para levar adiante as diligências, a PF pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, acesso ao acervo digital probatório da CPI para análise pelos peritos. 2 meses depois, os investigadores reforçaram o pedido via ministro Roberto Barroso. Informada pelo Senado de que o material está de posse da PGR, a polícia pediu ao órgão acesso à documentação em meados de agosto, por intermédio de ofício endereçado à Vice-Procuradora-Geral da República, e reiterou a solicitação em 4 de outubro passado. Barroso foi alertado pelos investigadores de que não ocorreu ainda o necessário acesso aos 10 terabytes de dados produzidos pela CPI do Senado, de forma a ser possível se realizar o correlacionamento dos documentos juntados com cada fato típico supostamente praticado pelos envolvidos. No último dia 7 de novembro, no entanto, a PF foi surpreendida com um pedido de arquivamento da apuração enviada ao Supremo pela representante da PGR. Ou seja,
É o típico caso vergonhoso de blindagem que a senhorita Lindora está promovendo junto com Aras no Supremo. Então, esse é o tamanho da vergonha, esse é o tamanho do vexame que está acontecendo. Vexame que, na verdade, é uma safadeza, gente. Essas pessoas estão protegendo o Bolsonaro. Não dá para dizer outra coisa disso. Eu não sou jurista, não sou especialista nos assuntos jurídicos, mas o conhecimento prático está mostrando aí que lindora a pílula, diz o Hélio BN aqui nos nossos comentários. A representante da PGR argumentou que a norma que impõe o uso de máscara protetiva somente prevê sanção de multa como mecanismo de coerção ao cumprimento da obrigação, não ressalvando a aplicação cumulativa da sanção penal. Ou seja, ela está dizendo que o Bolsonaro ter desestimulado o uso de máscara não prevê prisão. Não é nada. Lindora Araújo diz que os delitos de Bolsonaro na pandemia, que mataram quase 700 mil pessoas, não são passíveis de prisão. É um detalhe. Coisinha. E não é a ingerência absoluta de um chefe de Estado. Ela está prevaricando. O Carlito, que está estudando direito, ele está sendo mais preciso na colocação. Mas eu diria mais, eu acho que ela está sendo cúmplice mesmo de um crime aí. E ele explica aqui algo similar ao que ela fez no pedido de investigação do diretor da PRF. Ela disse que não tem materialidade para tal investigação. É vergonhoso o que a senhora Lindora Araújo faz. Ela é um Augusto Aras II, no final das contas. Ela é um Augusto Aras II. Ela está permitindo que crimes continuem a ser cometidos com um presidente que foi negacionista na pandemia. É esse tipo de coisa que dona Lindora Araújo está fazendo. Lindora afirmou que, diante de uma sociedade polarizada e com exercício caótico da liberdade de expressão, potencializado pelas redes sociais, a penalidade administrativa é suficiente contra aqueles que desobedecem à norma que impõe o uso de máscara. E 300 mil mortos, doutora, também é uma penalidade administrativa? Sobre a acusação da CPI de que Bolsonaro incentivou populares a entrarem em hospitais e realizarem filmagens a fim de demonstrar se seus leitos estavam ocupados ou não, a vice-PGR afirmou que isso não se configura crime, o incentivo à participação e fiscalização popular acerca do devido uso das significativas verbas públicas federais. Ou seja, de novo, essa senhora confunde o que é crime com um simples delito administrativo. O historiador fala aqui também, outra coisa, o artigo 268 impõe pena sim, não apenas de multa, a pena pode chegar até prisão de 15 anos, o que aparentemente a procuradora não conhece. Na visão dela, Bolsonaro demonstrou preocupação com os gastos relacionados ao combate à pandemia e ressaltou a importância do controle social dos atos de autoridades diretamente envolvidas com as respectivas ações. Não se observa na fala do presidente da República qualquer incentivo à invasão de hospitais ou à prática de condutas que colocassem as pessoas em perigo de vida, mas prosseguiu um estímulo para a população verificar se os gastos são compatíveis ou não, ou seja, cuida-se de incentivo a uma fiscalização pública de recursos. Ela acha que o presidente da República é a revista Veja. Os artigos que o Carlito falou aqui são do Código Penal, tá, gente? Misa Zimmermann, mas vamos combinar que se chamando Lindora, ela deve ter até escravos, exatamente. Nome meio aí de uma colonialista, né? Gente, eu não tenho nem palavras para essa notícia. Se por um lado a gente tá com um presidente que é um verdadeiro estadista, que é Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo um show na COP27, nós temos essa vergonha que é o Bolsonaro trancado no Palácio do Planalto sem falar com ninguém, e seus cupinchas no judiciário tomando as medidas para protegê-lo. É disso que se trata, tá, galera? Então, eu não estou dizendo que a procuradora cometeu crime, mas eu estou dizendo sim que ela está sendo cúmplice de um presidente que eu tenho certeza que cometeu crimes como gestor. Vamos continuar aqui.
a nossa notícia, e aí a gente segue aqui. Em junho de 2020, o presidente pediu aos seus seguidores nas redes sociais que filmassem o interior de hospitais públicos e de campanha para averiguar se os leitos de emergência estavam livres ou ocupados. Em live nas redes sociais, o presidente Bolsonaro defendeu que, caso as imagens demonstrem qualquer anormalidade, elas sejam enviadas ao governo federal, que o repassará para a Polícia Federal ou para a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para que sejam investigadas. Tem um hospital de campanha perto de você, hospital público, arranje uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso e mais gente tem que fazer para demonstrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso nos ajuda, disse o presidente, que recusou ajuda financeira para os governos estaduais. É muito absurdo isso aqui, gente. Presidente não é fiscal. Presidente não é para ficar contra os governadores, ele tem que governar junto dos governadores. Bolsonaro fez tudo contra isso. Ele não ajudou a população. Ele não combateu o vírus. Ele recusou vacinas. Isso precisa ficar muito claro. O Luiz Giglione está dizendo aqui uma aspa do Reinaldo Azevedo. Tanto ela quanto o Aras estão cometendo crime de prevaricação. Cadeia neles, como diz o Reinaldo Azevedo. E o historiador completa aqui. Ela precisa renunciar do cargo como presidente. Ela é chefe... Está falando do presidente ou da procuradora? Não, é do presidente. O Bolsonaro precisa renunciar ao cargo como presidente. Ele é chefe de Estado e chefe de governo, enquanto ele não se afasta para o vice assumir. Tudo que é função do presidente se encontra parado. Esse sumiço dele trava o Estado brasileiro. E é uma travada de propósito. Isso tem tudo a ver com bolsonarista lixão mentindo na rua, espalhando fake news, espalhando pânico, porque o Bolsonaro quer criar o clima para um golpe. Então, sim, a gente tem que falar sobre o estado de saúde dele e a gente precisa desmoralizar esses bolsonaristas nas ruas. Porque ele fez isso que a Lindora está agora protegendo e dizendo que é só um crime administrativo. Ainda não há decisão do relator quanto ao pedido de arquivamento apresentado pela PGR. Espero que o Barroso tenha algo na cabeça dele e, além do perder o Mané numa mola, ele tome uma reação digna do cargo que ele ocupa no Supremo. Em julho, às vésperas do início da campanha eleitoral, Lindora já havia pedido o arquivamento de 7 das 10 apurações preliminares abertas após a conclusão da CPI da Covid. Em 5 dessas apurações, Bolsonaro foi acusado pela comissão por crimes de charlatanismo, prevaricação, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária preventiva. O Renan Calheiros deveria colocar o crime de genocídio. Deveria ter uma outra CPI. Tomara que no governo Lula reabram a CPI da Covid ou façam outra CPI da Covid para, de fato, aprofundar todas as apurações. O Carlito mandou aqui: o artigo 84 da Constituição Federal estabelece as funções do presidente, bem como a lei número 9, de 28 de fevereiro de 1945. Hélio BN, o cargo tá vago, tem que ser deposto. Acho que ele quer isso. Ele quer dizer que sofreu um golpe. Vamos ver, gente. Vamos ver o que vai acontecendo. Mas, mais uma vez, mais um triste episódio do nosso judiciário protegendo um homem que não é digno do cargo que ele ocupa. É uma tristeza mesmo. É uma coisa muito complicada.